Eu vou trazer um exemplo aqui de como acontece isso. O Pimentel já falou isso em algumas reportagens. Eu sei que isso aconteceu logo depois, né, do fato ocorrido. Foi aquele caso que houve uma denúncia que uma viatura do BOPE teria tirado o Amarildo da Rocinha. Isso. Né? Aí pegaram imagens lá de câmeras na Rocinha, enfim. O Pimentel estava de férias, aí o Pimentel soube que estava vendo alguma coisa, ele foi lá. Aí a coisa já estava sendo produzida, já estava sendo transmitida, né? E aí, ele encontrou Mauro Ricard, que tinha acabado de dar uma entrevista, né? Que é um especialista, um grande perito, conheço o Mauro Ricard, já viajei com ele. E ele perguntou, mas, ô Mauro, o que houve aí? Não, me perguntaram, que fiz uma pergunta aqui. E qual? Se um suposto pacote que estava na carroceria poderia ser o Amarildo. Aí ele, sim, poderia. Aí a gravação terminou, mas pode ser o ET de Varginha também. Pode ser qualquer coisa. Quando você faz uma pergunta a um período, ele dá uma resposta racional. Poderia, mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser mochila, poderia ser saco de lixo, poderia ser qualquer coisa. Então, ele pergunta aquilo que é, ele responde aquilo que é perguntado, enfim. Então, mas por que não? Aí não vai, a produção tirou essa parte, só saiu o que poderia. Aí fizeram uma imagem da viatura congelaram a imagem, aí fizeram uma representação gráfica, aí pegaram, desenharam o que seria ali o possível corpo do marido enrolado em um pacote. Aí ele foi na pessoa que fez isso, uma produtora lá de imagem. Aí ela falou assim, mas como é que você conseguiu? Aí ele viu que estava uma certa desproporção. Como é que você fez isso? Para caber isso aqui, eu aumentei a proporção da estrutura, da imagem. Ou seja, ela fez uma fraude, o nome disso é fraude. Tá? Não porque não é um documento legal, é uma imagem que ela pegou, ampliou para caber um negócio ali e ela botou um troço ali dizendo que tinha alguma coisa. Que poderia ser algo de 80 centímetros, por exemplo, uma mochila, por exemplo, do pessoal do BOPE, mas o troço ficou um troço enrolado que tinha pelo menos mais de 1,5 metro, enfim. Aí o Pimentel brigou com todo mundo lá dentro e disse que ia falar com o comando geral a respeito daquilo, da fraude. Ele saiu depois daquilo da Globo por conta disso. Mas só para mostrar a você que quando há um interesse, isso tudo é fabricado. E não há problema nenhum, não existe nenhum pudor em não fazer isso. Você entendeu? Então, é lamentável, mas é o que nós estamos vivendo hoje no país. Isso é muito ruim para as pessoas que não raciocinam em cima daquilo que está sendo feito. Exatamente isso aqui. Exatamente a isso. Imagem aí. A imagem. E essa imagem, tu vê que ela tem um vermelho ali que passa a sensação de calor, né? Que é um corpo humano. Exatamente. E essa imagem aí seria uma imagem para condenar. Exatamente. Que o BOPE retirou o corpo do Amarildo, que o Amarildo foi o outro também que morreu, né? Ninguém sabe, né, o fim, mas entendendo que ele morreu, o corpo não descansou, a alma não descansou. Não descansou ainda. Porque ficaram martelando de forma política. E ali, dá a interpretação que é de uma câmera, uma imagem termal, né? De calor. Exato. Porque tem outras pessoas. Os policiais não têm. Mas fizeram essa. Então, quando você olha, você é induzido naturalmente a achar que não. Isso é um corpo de alguma coisa. De quem eu não sei, mas parece ser um corpo. Então, quando querem, amigo, vou te dizer, né, vão transformar uma brisa em tempestade. Mas, por isso que a gente tem que ter uma mente crítica. Temos que... uma coisa que eu aprendi desde cedo, né? A verdade, ela tem 3 faces. Uma verdade de uma versão, a outra versão é a verdade verdadeira, que pode estar de um lado ou do outro, ou em nenhum lado. Então são 3 faces. Então toda vez que eu estou diante de uma coisa, é igual quando alguém quer me entrevistar e me faz Storani, olha, isso assim é por isso. O que você tem a dizer a respeito? Aí eu falei, mas peraí, não é? Eu falei, não é isso. Eu começo assim, deixa eu te explicar. Aí eu venho trazendo. Aí alguns repórteres não gostam, né? Da última vez, uma repórter veio me falar isso, de um determinado jornal, e ela falou isso, eu falei, olha só, quero dizer uma coisa pra você, não sou teu empregado, não sou seu contratado, você que me ligou, então não me ligue mais, não falo mais com você sobre isso, você foi descortês, você foi mal educada, entendeu? Não gosto de ser tratado desse jeito, não te trato desse jeito. Aí veio 1000 desculpas, mas tudo bem, tá? Não estava num bom momento, e não me pegou no bom momento da maneira que ela me tratou. Que eu estava tentando explicar ela que o que ela estava querendo dizer não era aquilo, ela estava enganada. Ela partiu de uma premissa falsa. Não tem como chegar numa verdade a partir de uma premissa falsa. Você tem que sair uma premissa verdadeira. Você pode até desviar do caminho e não chegar à verdade, mas a premissa tem que ser verdadeira.
Então é uma questão de lógica que as pessoas não entendem muito bem. Por isso que eu falo para as pessoas. Até o que eu falo, pesquisem, avaliem, passe pelo seu senso crítico. E quando alguma coisa te causar dúvida, opa, peraí, vamos ver se é isso mesmo. Eu fico muito coisa assim de ler alguma coisa do jornal, um caso, entendo o porquê disso. Peraí, cara. Me apresenta o caso, deixa que eu vou buscar entender. Não queira me induzir a um entendimento, que normalmente é isso que a mídia está fazendo hoje. Tá. Ó, cara, falamos aí, a gente estava falando do Rio de Janeiro e chegamos aí na situação da Marielle, e aí eu vou te trazer um novo evento aqui do Rio de Janeiro, que a gente vai poder transitar aí entre guerra de milícia, facção, que foi aquele evento da morte dos médicos, né? Então, assim, o Rio de Janeiro, você que citou que passando na Orla da Barra, tinha uma viatura a cada quilômetro, né? E eu até te falei, posicionaram as viaturas ali porque é um lugar nobre, é uma região de interesse do Estado. Tinha um congresso ali atuando ali naquele momento, enfim. Então, a polícia, cara, do Rio de Janeiro, ela fica sendo usada, e ela também se permite a isso, a ponto de você ter guerra entre milícia e Comando Vermelho, e aí os caras, numa ousadia absurda, e vão lá e executam. Depois desses 3 médicos, que foi um engano, executaram outro miliciano, agora na Orla do Recreio, que é do lado, né? E depois disso, o miliciano, né, que teria sido ou confundido, foi preso. O Estado foi lá, correu atrás dele e prendeu ele. Cara, de que forma que o Estado consegue atuar para evitar esses tipos de coisa, né? E isso deixou para a opinião pública, chamou a atenção, e o problema do Rio de Janeiro, que parecia que estava calmo, voltou ao noticiário, né? Então, guerra entre milícia e tráfico. A ponto do Comando Vermelho ir lá para executar o miliciano, tá nem aí, num congresso, na frente de um hotel, na orla da praia. E aí, depois disso, o governo vai, bota muito dinheiro, traz 1.000 homens pro Rio, vai na Maré, vai na Cidade de Deus, Força Nacional, tudo isso para dar essa resposta e voltar com aquela falsa sensação de segurança pública, cara. Bom, vamos lá. Essas situações de repercussão, eu não me lembro de um crime de repercussão que não tenha sido solucionado. A não ser quando, né, você chega à solução, como a gente tem aí vários exemplos aí da guerra do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro. Nós temos várias mortes que ocorreram ao longo desse processo. Como eu falo, nos bastidores se sabe quem mandou, né? A investigação chega no criminoso, que normalmente é um chefe de uma ou outra família, ele é preso, mas depois recebe um habeas corpus do STF. É uma coisa impressionante. E fica a sensação que tudo pode no Rio de Janeiro. Que no final das contas, quem mandou matar, e todo mundo sabe quem mandou, vai ficar solto e continua aí, né, as suas atividades criminosas, todo mundo sabe o que faz. Enfim, essa realidade. Então, repercussão, se chega na autoria. Essa especificamente foi interessante, né? Por quê? Porque, pelo nível da violência, foram 3 mortos, a princípio médicos, e num primeiro momento, que a mídia tomou como verdade, isso que é interessante, é que foi um crime político, porque um dos médicos era irmão de uma deputada federal do PSOL. Então ali tinha um prato cheio, é óbvio, sem dúvida nenhuma, de criar uma grande comoção por conta de um irmão de uma deputada federal de um partido de extrema esquerda, chama o pessoal de extrema esquerda, né, na Barra da Tijuca. Então, o que veio, e é óbvio, quando você faz a leitura, é que foi aquilo. Eu não entendo porque os outros 2 foram mortos também, mas os 3 ali. Então, todo mundo, efeito colateral de uma ação criminosa. E nesse momento dando a entender que foi a milícia que matou o cara? Na verdade, alguém... Foi o contrário. Não, alguém matou, não sabia se era... Alguém matou, né? Aí depois, começa uma investigação, porque um caso de comoção, em frente ali um grande hotel na orla da Lúcio Costa, um congresso internacional que iria começar no dia seguinte, né, de ortopedia, enfim, médicos do Brasil inteiro. Eu conheci um médico que chegou depois desse fato, né? Enfim, então esse era o cenário. Mas buscando informações, e aí a polícia tem essas redes de coleta de dados, houve ali, foram
Aí que veio a questão, né? Era traficantes que confundiram uma das pessoas como sendo filho de um miliciano. E ali era uma queima de arquivo. Sim. Então, quando se desconstruiu aquele primeiro entendimento, e já estava ali uma narrativa sendo montada, que seria uma morte com intenção política, veio o que se descobriu. Traficantes que tentaram matar. Aí era um problema de guerra de traficante com miliciano. E que no final das contas, agora, quem mandou fazer? Quem mandou matar? Que agora tem 2 médicos e mais um terceiro médico, irmão de uma deputada federal do PSOL que foi morta por traficantes. O que significa isso? Foi morto, não? Foi morto, é. Foi morto por traficantes. O irmão dela foi morto. Óbvio que, poxa, o que se esperava? Olha, foram traficantes que mandaram matar. Então, a própria deputada, o marido dela também, o deputado federal do PSOL, não queremos responsabilizar quem matou. Quem matou? Não, nada. Nenhum comentário sobre isso me chamou a atenção. Nenhuma cobrança por parte dos familiares sobre isso. Como a gente vê quando acontece em outros casos, de pessoas familiares que perdem a vida na mão de um criminoso, ou até familiares de traficantes, quando enfrentam a polícia e morrem e pedem responsabilização. Isso não há problema nenhum, isso dentro do processo social. Mas, enfim. E aí, quando o caso termina? Quando o tráfico determina a morte daqueles que perpetraram o assassinato dos médicos. Quem agora está procurando o comando do tráfico que mandou matar os traficantes? Ninguém. Acabou. Ou seja, então a justiça foi feita. Tá tudo certo, ninguém fala mais nisso. Eu achei isso um absurdo. Né? Eu achei um absurdo. Por quê? Porque ninguém tem que mandar matar quem mandou matar, que matou errado. Meu amigo, não é isso. É a barbaridade. É a barbárie se manifestando da forma mais vil que a gente possa imaginar num Estado social-democrático de direito que nós achamos que vivemos. Não vivemos. Nós achamos que vivemos. Ainda vivemos essa fantasia. Né? Essa realidade, e simplesmente acabou qualquer tipo de cobrança. Não, e esse é o ponto, né? Porque acho que foi em 24 horas ou no segundo, em 48 horas. Uma semana estava resolvido. Foi semana estava resolvido. O próprio... Foram 4 caras executores e os 4 foram encontrados mortos. Agora, quem garante que foram aqueles 4 mesmo? Né? Quem garante... Apresentaram 4. Né? Exatamente. 4. E o Estado ficou satisfeito, a imprensa também. Também, tá tudo certo. E assim... Não, tinha que estar se cobrando agora. Vamos procurar quem mandou matar ou quem matou. Se ele já tem tanto poder, é uma ratificação desse poder. Né? E aí, cara, entra um elemento que é o elemento do crime resolvendo os conflitos da sociedade.